colocasse para a gente aqui no telão, Salmo 84, versículos 5 e 6. Eu vou ler primeiramente nesta versão que temos aqui, depois eu vou ler na versão que eu vou usar aqui nesta noite. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Amém? Essa é a versão NAA, eu gostaria de ler aqui na versão, nova versão viva, que diz assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristeza e sofrimento em alegrias e bênçãos, e em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Amém. Que coisa extraordinária. Este salmo, falando um pouco a respeito antes das versões, né? A gente usa aqui a nossa versão primária, revista e atualizada. Nós usamos aqui também no telão a NAA, que é uma linguagem um pouco mais atualizada. E existem outras duas versões boas, que é esta NBV que eu li, e o Wagner que está empolgado com a versão transformadora. NVI, é tua? NVT, né? Versão transformadora. Tem a NVI, tem bastante traduções hoje que nos trazem assim, um pouco mais de compreensão a respeito do texto sagrado. Irmãos, nós estamos aqui nestas noites dedicadas a falarmos, ou a falar sobre como ser curado por Jesus. E o texto nos fala sobre lugares secos, sobre dificuldades, né? Alguma tradução diz assim, a primeira que nós lemos, passar pelos lugares áridos. Tem outra versão que diz passar pelo vale de Beca, outra versão diz passar pelo vale das lágrimas. Então, esse texto está falando sobre lugar seco, está falando sobre sofrimento, está falando sobre tristeza, e quando nós falamos de vale, geralmente nós entendemos que alguma coisa precisa ser curada. Alguma coisa precisa ser restaurada. É sinal de que algo precisa ser curado. E o salmista, neste versículo 5, ele começa falando sobre felicidade. O texto diz assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Então, ele já começa aqui, neste tema que eu creio que é uma das maiores buscas do ser humano, a felicidade. Nós poderíamos aqui falar sobre 5 perguntas ou 5 buscas que regem a humanidade. Da onde nós viemos? O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer? Para onde eu vou? São perguntas. De onde eu vim? Acho que a primeira pergunta que precisa ser solucionada na mente do ser humano, que é uma pergunta sobre uma busca sobre origem. Nós temos sempre essa busca na nossa mente. De onde que a gente veio? Algumas pessoas falam, nós viemos de uma ameba, viemos da evolução de uma ameba que saiu, virou um sapo, e de repente estamos nós aqui, né? Outros falam, será que realmente nós viemos de Deus? Será que realmente nós somos a imagem e a semelhança de Deus? E esse é um questionamento, uma das buscas que o ser humano sempre tem. De onde eu vim? Qual é a minha origem? A segunda pergunta, quem sou eu? Que se trata sobre uma questão de identidade. Muitas pessoas ainda não descobriram a sua identidade. Quem sou eu? Quem sou eu na minha essência?
Quem sou eu no meu homem interior? A terceira pergunta, por que eu estou aqui? Que é uma busca pelo propósito. Por que é que eu estou aqui? Por que é que você está aqui? Por que é que você nasceu? Esta é uma pergunta muito pertinente também, muito feita pela humanidade. A quarta pergunta, o que eu posso fazer? Que é uma pergunta sobre potencial. Todos nós nascemos com potencial. Todas as pessoas, não importa a raça, não importa o credo, não importa se nasceu no Brasil, na China, na África, nos Estados Unidos, todos nós nascemos com potencial. Alguns nascem com potencial para cantar, outros para pintar, outros para exercer uma profissão de médico, de advogado, de mecânico, tantas outras vocações que nós poderíamos dizer que é o nosso potencial. Todo mundo tem um potencial. Deus não coloca ninguém, absolutamente ninguém aqui, sem que essa pessoa não tenha um potencial. O que é um potencial? O potencial é aquilo que está dentro de nós, que é uma habilidade que pode ser exercida. E a última pergunta, para onde eu vou? Que é uma pergunta de destino, é uma pergunta muito pertinente à raça humana. Para onde você está caminhando? Aqui o presbítero Wagner lê o texto quando Deus fala com o povo exilado na Babilônia, dizendo: eu sei que pensamento que tenho a respeito de vós, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então nós temos este questionamento. Eu creio que essas são as 5 buscas mais comuns da raça humana. E são as principais. Se nós não resolvemos dentro de nós estas 5 buscas, nós seremos sempre incompletos. Existem outras buscas, nós estamos falando sobre a busca da felicidade, a busca do dinheiro, a busca da fama, a busca do sucesso e tantas outras coisas. Então o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, não apenas falou sobre ser feliz, mas ele mostrou o caminho para a felicidade, o caminho para ser feliz. Porque Deus poderia simplesmente nos salvar e dizer assim: agora se vire para ser feliz. Deus poderia simplesmente dizer: olha, eu já enviei o meu filho para salvar vocês, agora em mim vocês dêem um jeito de se tornarem felizes, de encontrarem a felicidade. Mas a Bíblia tem sido extraordinária, como manual de instrução e de exemplos para a nossa vida. O ser humano, ele é moldado conforme os exemplos que vê, conforme ele vai recebendo as informações no dia a dia. A GL saiu com uma essa semana. Eu fui dar uma bronca nela, ela falou assim: pai, essa aí é para acabar com a paia boa, né? Falei: da onde que você tirou isso, menina? Os antigos vão saber o que é isso, misericórdia, né? Mas da onde que você ouviu? De algum lugar ela ouviu alguém usando essa expressão e veio falar. Então nós precisamos entender que a Bíblia é um manual de instrução, que a Bíblia nos instrui ao caminho da felicidade e ela nos dá exemplos de como alcançar esta tal felicidade. Mas vamos seguindo então. O salmista começa assim: como são felizes as pessoas que fazem o quê? As pessoas que fazem do Senhor a sua força. Então, o princípio da felicidade, o ser feliz, está em fazer de Deus a nossa força. Deus deve ser a nossa fonte de força, a nossa fonte de energia. Porque se nós colocarmos a nossa vida, se nós estribarmos, se nós firmarmos, se nós fundamentarmos a nossa vida em qualquer outra base humana, ela será falha e pode nos trazer decepções e frustrações. Porque tudo que é humano é falho.
Tudo que é humano é temporário, tudo que é deste mundo tem um prazo de validade. Mas se nós colocarmos a nossa esperança, se nós fizermos de Deus a nossa fonte de força e energia, aí as coisas são diferentes. Lembre-se que nós estamos falando sobre felicidade. É interessante que a palavra usada aqui para determinar colocar em Deus a sua fonte de força, é uma palavra hebraica, lógico, esse parte do texto do Antigo Testamento foi escrita uma parte em aramaico, mas a maioria em hebraico. Esta palavra nos fala sobre a força pessoal, força social, força política e também força física. Então, quando o salmista está dizendo aqui, quão felizes são as pessoas que fazem do Senhor a sua força, ele não está falando apenas de algo abstrato, ele não está falando apenas de alguma área da nossa vida, porque muitas vezes no segmento cristão, eles costumam segmentar o agir de Deus. Olha, Deus só age nesta área, Deus não age mais nesta área. Então é comum a gente ver até mesmo aí teólogos famosos no Brasil dizendo, olha, não existe mais línguas estranhas, isso cessou, não existe mais profecias. Esses dias eu estava vendo um dos mais famosos do Brasil e dizendo, não existe mais cura hoje em dia. Eu pensei em procurar o telefone dele e pedir para ele dar uma passada aqui na igreja, para ele conversar com os nossos irmãos que foram curados, que receberam milagres extraordinários. Então, está falando aqui sobre Deus, Ele nos criou, e Ele criou todas as áreas da nossa vida, e Ele tem cuidado para com todas as áreas da nossa vida. Quando está falando de pessoal, está falando sobre a alma, está falando sobre os sentimentos, está falando sobre emoções e vontades. Então, quando nós fazemos de Deus a nossa força pessoal, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, ela não estará fundamentada no que está acontecendo ao nosso redor, porque as pessoas podem nos ferir, as pessoas podem nos decepcionar, é comum sermos decepcionados pelo mundo, pela vida, pelas pessoas, até mesmo por amigos. Então, quando nós colocamos e fazemos Deus a nossa força, a força pessoal, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções estarão bem guardadas, estarão bem protegidas. A nossa força social se trata do nosso comportamento ético. Hoje em dia, nós temos que, não só hoje em dia, né, todos os tempos, mas mais hoje em dia, por causa de como o evangelho vem sido banalizado, a nossa vida social precisa estar fundamentada em Deus também. Senão nós não teremos força suficiente para fazermos a diferença na nossa sociedade. Há pouco estava conversando aqui, antes de começar o culto, estava conversando com o presbítero Wagner, falando que nós somos chamados para ser sal e luz. O sal não é para dentro da igreja, a luz não é para dentro da igreja. Porque se nós pudéssemos contemplar nesta noite com os olhos espirituais, não seriam pessoas aqui, seriam tochas, lamparinas acesas do fogo do Espírito, aleluia. Se tem um lugar claro nesta noite na cidade de Campo Largo, é este lugar, porque as luzes estão reunidas aqui. Nós somos luz em meio às trevas. Então aqui dentro a luz, tem uma luz ali parada, ainda bem que parou, bem a do Data Show, mas não faz diferença nenhuma, porque tem um monte de outros aqui. Mas se tivesse só aquela ali, apagasse, ia fazer diferença. Então ser luz não é aqui dentro. E outra coisa, ser sal é para conservar o mundo. Esse mundo só não está pior é porque nós somos sal. O sal é para conservar, para dar sabor.
Então nós só seremos luz e sal na nossa sociedade, se a nossa força, se Deus for a nossa força, se a nossa força estiver em Deus. Na política, embora que acho que a gente mais perto de política aqui é o pastor Rubinho, né? Mas na política, o comportamento impoluto e honesto, em meio às corrupções, em meio aos desmandos, o crente pode entrar na política, não tem problema nenhum, desde que ele faça do Senhor a sua força, para ele se manter limpo, honesto. Mas também está falando sobre o físico, a nossa saúde física. Então se nós fizermos do Senhor a nossa força, nós teremos a certeza de que o Senhor estará guardando o nosso físico, que o Senhor estará nos protegendo na nossa saúde. Enquanto aquele homem falava, aquele teólogo famoso estava dizendo, nos dias de hoje Jesus não cura mais, é muito simplista falar que Jesus cura. Eu já lembro da profecia de Isaías dizendo, apontando para frente, ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora lá em Mateus, quando Jesus está com os pés aqui nesta terra, a Bíblia diz que certa tarde trouxeram os endemoniados, trouxeram os enfermos, e com uma palavra expulsava os demônios e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta Isaías. E Pedro, na sua primeira carta, então Isaías olhando para frente, ele diz que Jesus. Agora Mateus, escrevendo, narrando, ele diz assim, os meus olhos viram Jesus curando, para que se cumprisse o que Isaías havia prometido. E passado um tempo, Pedro escrevendo uma carta, e lembrando do que os seus olhos haviam visto, na sua primeira carta ele diz assim, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então Deus tem o cuidado integral para com o ser humano. Entenda isso de uma vez por todas. Deus tem um cuidado integral para com as nossas vidas. Deus cuida e conhece cada uma das nossas áreas. E se nós fizermos dele a nossa força, nós seremos felizes, como diz o texto. Aleluia! Então, o salmista está dizendo, como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem no seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Então, qual é o primeiro passo do caminho da felicidade? Fazer do Senhor a nossa força. Segundo, é colocar em nosso coração firmemente o desejo, a decisão de seguir os caminhos retos do Senhor. Decidir em seu coração seguir as instruções. O que é caminho de Deus? Muitas vezes a gente ouve na igreja dizendo, a gente canta o caminho de Deus é perfeito. A gente fala, estou seguindo o caminho. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? Caminho são as regras que Deus estabelece para nós. Este é o caminho. Como é que a gente conhece o caminho de hoje em dia? Nós temos a rua bem aplainada, nós temos uma guia ou meio-fio do lado de cá e o meio-fio do lado de lá. Então, quando você está andando a pé, você sabe que tem que estar do meio-fio para cá, em cima da calçada ou do passeio. E quem está andando de carro é o contrário, não pode estar em cima da calçada, tem que estar na mão ali embaixo, para o outro lado da guia, para o outro lado do meio-fio. São as regras que são estabelecidas e dizem, olha, esse aqui é um caminho. Ande por aqui que vai dar certo. Siga por aqui. Vá por aqui. Então os caminhos de Deus são as regras que Ele estabelece para as nossas vidas. E nós temos que entender que existem duas coisas bem distintas. Existem as regras gerais e existem as regras específicas para a nossa vida. As regras gerais, a gente vai para a Bíblia e eu quero chamar aqui, muitas pessoas confundem, irmãos, doutrina com outras coisas. Essa semana eu estava conversando com a Denise ainda sobre isso, explicando e falando, que as pessoas confundem. A igreja de vocês tem doutrina? Tem. Nós cremos em Jesus, nós cremos que Jesus é o Salvador, nós cremos no arrebatamento. Então,
Usos e costumes, cultura da igreja é uma coisa, agora a doutrina é outra. Então, regras gerais, o caminho, são as doutrinas bíblicas. Como é que a gente faz para ser salvo? Tem que crer que Jesus é Salvador. Tem que crer com o coração e confessar com a boca. Tem que ser batizado. Tem que ser selado com o Espírito Santo. Isso são doutrinas. Então, isso vale para todo mundo. Esses dias eu ouvi outro teólogo famoso do Brasil dizendo assim: olha, nós teremos muita surpresa no céu, porque no céu nós não vamos encontrar alguns crentes e vamos encontrar alguns ateus. Errado. Errado. Porque ateu é aquele que não acredita. Não acredita em Deus, não acredita em Jesus. E a Bíblia diz que se nós não crermos em Jesus, se nós não o confessarmos, nós não alcançaremos salvação. Então veja bem, são regras estabelecidas, regras gerais para toda a igreja, mas também existem as regras individuais. E como é que acontecem as regras individuais? Deus pode falar através de um sonho, Deus pode colocar no meu coração: não faça mais isso, não pratique mais isso, não frequente mais tal lugar, abandone isso ou abandone aquilo outro. Ou lendo a Bíblia, a gente vai entendendo alguma coisa. Nós tivemos aqui o testemunho esses dias de um irmão dizendo: olha, eu excluí minhas redes sociais porque estava me atrapalhando, e eu senti de fazer isto. Então essa é uma regra para ele. Não é que todo mundo tem que tirar a rede social agora. Foi uma coisa individual. O Espírito Santo falou com ele: olha, isso aqui não está legal na sua vida, você não tem controle sobre isso. E ele foi lá e abandonou as redes sociais. Então, nós devemos decidir firme no nosso coração seguir as instruções de Deus para a nossa vida. O salmista também, ele mostra que o caminho da felicidade tem efeitos colaterais. Qual que é o caminho da felicidade? Fazer de Deus a nossa força? Temos que decidir firme no nosso coração, seguir o caminho. E quais são os efeitos colaterais? Veja que coisa extraordinária, que efeito colateral bom, né? Ele diz assim: feliz aquele que a pessoa... Estou lendo outra versão aqui, vamos aqui. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem no seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Então, está falando sobre a felicidade, aqueles que fazem do Senhor a sua força, colocar o coração em seguir o caminho do Senhor. Agora começa o efeito colateral. Eles são capazes de transformar lugares secos em fontes de águas. Aleluia! De transformar tristeza e sofrimento em alegria e bênção. Oh, aleluia! E esses lugares secos, eles transformam em lugares cobertos de flores e frutos com a primeira chuva. Oh, aleluia! Que coisa extraordinária, irmãos. Que efeito colateral extraordinário na nossa vida. Ele está dizendo: olha, aquele que é feliz, aquele que tem Deus como sua fonte de força, aquele que segue nos caminhos do Senhor, são capazes, não está dizendo que serão capazes, que se tornarão capazes. Ele está dizendo: já são capazes, já têm, já possuem a capacidade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o diabo tenta roubar da nossa mente. Até acho que dia que eu preguei aqui? Na culto da ceia, acho que foi, no sábado. Que eu falei daquele corinho: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu falei que não é mais para o nosso tempo, e eu esqueci de completo hoje. Muitas pessoas falam: o pastor Ruth não gosta mais de corinho antigo. Não é no nosso tempo, pelo seguinte: esse corinho era do tempo que Jesus não tinha vindo ainda. Agora que Jesus já veio, é outra história. Então não é que o pastor Ruth não quer mais aquele corinho, era da época que eles não tinham o Espírito Santo habitando e Jesus não tinha vindo ainda.
Então, por isso eu falo que o diabo quer roubar da nossa mente, do nosso entendimento, essa capacidade que Deus já colocou em nossas vidas para superarmos problemas, adversidades, seja o que vier na nossa vida. Aleluia! Então nós não somos pobres, nós não somos necessitados, nós não somos coitadinhos, nós não somos filhos bastardos, nós não somos filhos abandonados. O texto está dizendo, vocês têm a capacidade de resolver os problemas. Vocês têm a capacidade de solucionar esta situação. Deus já colocou em vocês a capacidade de vencer a adversidade. Oh, aleluia! Este é um efeito colateral de ser feliz, de colocar a nossa força em Deus, de seguir o caminho do Senhor, de ser feliz nele. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, nós estamos aqui dentro do Antigo Testamento, mas estamos aplicando para a igreja, nós estamos aplicando para Israel, estamos aplicando para a igreja, nós estamos vivendo na época da igreja. Uma coisa nós temos que, irmãos, não pode estar na nossa mente esta dificuldade. Nós estamos vivendo um parêntese na história da raça humana. Nós estamos vivendo um parêntese. A história de Israel está no pause. Então, aconteceu a época da inocência, Adão e Eva desobedeceram a Deus, veio a época da consciência, depois veio a época do governo humano, depois veio a época das leis dos patriarcas, né? Depois leis profetas, agora nós estamos na época da graça. Jesus veio e morreu por nós. E Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Ele falou assim, o diabo veio para roubar, matar. Tem gente que não gosta do diabo, diz que é ladrão, mas que ladrão que é, né? Então vamos seguir o texto. O ladrão veio, senão, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Isto não é para o passado. Isto não é para o futuro, isto é efetivo na nossa vida. Esta vida abundante está fluindo em nós. E o diabo quer cegar os nossos olhos para que a gente ande como coitadinhos no meio da nossa sociedade, dizendo, ai. E ele está dizendo aqui, o efeito colateral de ser feliz, transformar lugares secos em fontes de águas. Oh, aleluia! Nós poderíamos dar o tema da mensagem dizendo assim, construtores de manancial. Você chega numa casa que o casamento está seco, está como um deserto, não existe mais entendimento, a morte, o desânimo e tantas coisas estão destruindo aquele casamento, aquela casa, aquela família, e você, aleluia, como construtor de manancial, como quem tem a capacidade de revolucionar as histórias, de fazer a diferença, de levar a Cristo verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, não apenas em palavra, mas em poder. Então você chega na casa da pessoa e fala, a pessoa fala, meu casamento não está bem, minha família não está bem, minhas finanças não estão bem, minha saúde não está bem. O que é aquele que tem Deus como sua fonte de força? O que é aquele que segue os caminhos do Senhor faz? Ele tem na sua mente, eu transformo lugares secos em fontes de água. É este impacto que nós temos que ter sobre a nossa sociedade. Nós não queremos ganhar Campo Largo para o Senhor Jesus, nós não queremos ganhar o Paraná para o Senhor Jesus, não queremos ganhar o Brasil, não queremos ganhar o mundo, não queremos que as pessoas conheçam a Jesus. É dessa maneira que nós devemos chegar, como aqueles que têm a capacidade de transformar o que é seco em fonte de águas vivas. Seja na empresa, seja na família, ou seja na nossa própria vida. Às vezes alguma área da nossa vida começa a ficar meio seca, começa a ficar como um deserto árido, e você começa a se lembrar, o diabo começa a vir na nossa mente, dizendo, dessa você não passa. Essa você não resiste. Você nasceu para sofrer mesmo. Não tem mais jeito. Desista, abandone.
E o diabo começa a vir ali com os pensamentos e começa a trabalhar na mente, o coração. E de repente o Espírito Santo vem e traz esta palavra dizendo: você tem a capacidade de transformar aquilo que é seco em lugares com fontes de águas. Então o diabo já começa a contar a vitória. Agora eu vou destruir, agora eu vou acabar com aquela área, e depois de eu acabar com essa área, eu consigo trabalhar nas demais, ou eu destruo uma pessoa da família, e depois vou destruindo as demais, e você lembra que você é construtor de manancial, aleluia, e você fala: eu tenho a capacidade, aleluia, aquilo que está seco agora vai voltar a jorrar água viva. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Capacidade de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Oh, aleluia. Por isso, irmãos, nós temos que ter noção. Nós não podemos deixar que o diabo tire isso da nossa mente. Não podemos deixar que o diabo roube esta esperança de nós. Não podemos deixar que o diabo impeça que a gente use estas ferramentas, estas armas poderosas que Deus já colocou na nossa vida. Seja para nós mesmos, ou seja para o ambiente onde nós vivemos, onde trabalhamos, onde convivemos. Capacidade de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Oh, que coisa extraordinária. Você encontra uma pessoa abatida, triste, e você chega e você lembra que é capaz de transformar a tristeza em alegria. Então você começa a falar, impulsionado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e de repente você vê que aquela pessoa já não está mais triste, de repente ela já começa a ficar esperançosa, alegre, oh aleluia. Você chega num ambiente onde está carregado de sofrimento, e isso hoje em dia infelizmente não é difícil de achar. Você chega numa casa, você chega num ambiente e está carregado de sofrimento, e você então se lembra, aleluia, este ambiente não vai me influenciar, esse sofrimento também não virá sobre mim, esse sofrimento não irá influenciar na minha vida, pelo contrário, eu tenho a capacidade de transformar pelo poder de Deus que está na minha vida, e tudo que é sofrimento vai ser transformado em bênçãos. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capacidade de transformar campos secos, desertos, em lugares floridos e frutíferos com apenas uma chuva. Como é que está a nossa vida? Como é que estão algumas áreas da nossa vida? Como está o nosso casamento, o ambiente da nossa casa? Como estão as nossas finanças? Como está a nossa vida espiritual? Nessa noite nós estamos entendendo pela palavra que independentemente de qual estágio a nossa vida, ou a área da nossa vida esteja passando, nós temos a capacidade de pegar aquilo que é deserto, aquilo que é inóspito, aquilo que não tem nenhum valor visual, e transformar num campo florido. Eu não sei quantos gostam de paisagem. Eu sou apaixonado por paisagem, principalmente mato, vegetação. E o que eu faço em casa? Às vezes, a Denise está lá para comprovar, né? Às vezes eu vou no YouTube, fazendo propaganda do YouTube aqui, né? E coloco lá, vídeos em 8K, que fica mais bonito ainda, né? Aquela cor vívida, parece que você está inserido, envolvido, e começa a passar aquelas paisagens da Europa, aqueles campos floridos, de repente vem os campos da Holanda, e vai passando, e eu fico, uau, que paisagem mais linda que a outra. De repente aparece um lugar meio liso, às vezes cheio de neve, que já não tem vida, às vezes um pedaço no deserto, e de repente volta um campo florido, uma floresta colorida, e aquilo me enche a alma, dizendo, oh, que coisa linda, o meu Deus sabe criar coisa bonita, aleluia. Então, irmãos, nós temos a capacidade de pegar aquilo que está sem vida, aquilo que já não tem mais esperança, e transformar num campo florido. Nós temos esta capacidade. As pessoas olham para a gente e falam assim, mas um tempo atrás você estava meio caidinho, mas agora a coisa está diferente, porque eu tenho capacidade de transformar o deserto em campo florido. Ou você pode chegar numa casa, pode chegar num ambiente, Deus nos usa justamente para isso.
Eu sempre tenho falado, irmãos, como é que nós temos que ganhar esta sociedade para o Senhor Jesus? Através da palavra, mas através do poder. Através da manifestação do poder de Deus. As pessoas têm que ver o poder de Deus fluindo através da nossa vida. E eu entendo, irmãos, um texto que eu demorei para entender, que diz assim, que o reino dos céus não é para os tímidos. E eu pensava, eu estou lascado porque eu sou tímido. Como é que eu vou fazer se eu sou tímido, fico vermelho, né? E daí as pessoas falam ainda, ficou vermelho, daí fica mais ainda. Por que está vermelho? Daí que fica vermelho. Não fala, né? Deixa quieto, faz de conta que não viu nada. Mas é nesse sentido, irmãos, nós temos o poder de Deus atuando e operando em nós. E a gente vê a pessoa em sofrimento. A gente vê a pessoa em tristeza. A gente vê a pessoa vivendo num deserto. E a gente não tem coragem de dizer, eu tenho a capacidade pelo poder de Deus de mudar essa história. Se você quiser, eu mudo essa história. Se você permitir que o meu Deus haja na sua vida, esse seu deserto vai se transformar num campo florido. É interessante, irmãos, que Deus, Ele não faz as coisas pela metade. E outra coisa, o que Deus faz não tem apenas apelo estético. Muitas vezes nós pensamos apenas na estética. Nós estamos trabalhando para revitalizar a fachada aqui da igreja, vai ficar bonita. E daí o rapaz que veio fazer o orçamento ali, ele falou assim, olha, esses dias lá em Curitiba, eu fiz uma fachada de uma empresa. É uma casinha velha, de madeira, mas nós fizemos uma fachada, rapaz, ficou uma empresa, ó, parece coisa de primeiro mundo, só pela fachada, mas lá dentro a empresa continua a mesma. O nosso Deus não trabalha assim. Tudo que Deus faz não é apenas estético. Uma flor não tem apenas um poder ou um apelo estético. Existe uma função na natureza. Um peixe bonito, eles chamam de ornamental, não é apenas de ornamento, tem uma função na natureza. Tudo que Deus criou não tem apenas apelo estético, mas tem um fim proveitoso. É por isso que o texto diz assim, que nós temos a capacidade de transformar campos secos em lugares floridos e frutíferos. Deus não me restaurou para que eu seja infrutífero. Deus não chamou o presbítero Wagner e tirou da vida que ele estava, da situação que ele estava, no charco de lodo que ele vivia, no mundo de pecado, para ser infrutífero na igreja. O Senhor o tirou de lá, restaurou a sua vida, concedeu uma família, concedeu bênçãos espirituais, concedeu bênçãos financeiras, para que ele se torne frutífero. Assim foi na vida do presbítero Ney, do pastor Rubinho e cada um de nós. Todos nós somos chamados não apenas como um apelo estético, para dizer eu também sou crente, né? E mais nada, nós temos o poder na nossa vida. Nós temos essa capacidade dada por Deus. Ser curado é receber a restauração, a restituição na área pessoal, na área política, na área física, na área social. E Jesus já nos concedeu essa cura, levando sobre si as nossas doenças e enfermidades. Aleluia. Vamos ficar em pé neste momento.